Olá, meus amores, e estamos de volta para gravar mais um vídeo na nossa playlist das fases da salvação. E a gente vai dar continuidade hoje no nosso estudo da certeza da salvação. Vamos aí estudar um capítulo glorioso do livro de Romanos, falando da segurança da salvação de um filho de Deus. O porquê um filho de Deus não pode perder a salvação. Estamos aí numa série falando da justificação, que é a salvação, que é o novo nascimento. E dentro desta fase da playlist estamos falando do porquê é impossível que um filho perca a salvação. E hoje nós vamos falar dessa segurança, dessa seguridade da salvação. Então eu te convido a ficar comigo até o final desse vídeo, a se inscrever no canal, aí no botãozinho vermelho, deixe seu like, nunca esqueça de deixar o seu like e já compartilhe este link para que outras pessoas, outros cristãos que vivem aí sempre com medo, atormentados de perderem a salvação, de perderem o Espírito Santo, de irem para o inferno, envie esse link para eles, para que eles venham entender que quando nascemos de novo, estamos seguros que nada nem ninguém pode nos separar do amor que está em Cristo Jesus. Então fica comigo e vamos para o nosso estudo. Então, meus amores, vamos dar continuidade ao nosso estudo e eu estou muito emocionada porque vocês sabem que para mim a Carta de Romanos é o livro principal das Escrituras e compartilhar com vocês o capítulo 8 dessa segurança da salvação, desta certeza do amor de Deus para com seus filhos é algo que antes de sentar aqui para gravar para vocês, eu fui orar e eu disse: Senhor, quem é capaz de ensinar algo assim? Ninguém. Só o Espírito Santo para me dar sabedoria e para abrir o entendimento de vocês, porque o capítulo 8 de Romanos são as maiores, não é nem promessas, são fatos. Gente, promessa é algo que vai acontecer. Agora, Paulo está afirmando aqui no capítulo 8 de Romanos um fato, um hecho, algo que já é concreto, algo que já é seguro, que é impossível que se desfaça. Assim de seguro é um filho de Deus nas mãos de Deus, nas mãos do nosso Senhor. Assim de segura é a salvação de um filho de Deus. Então, para mim é uma alegria e ao mesmo tempo uma responsabilidade muito grande ensinar isso. Quem é capaz? Só o Espírito Santo mesmo. Então, eu peço que vocês venham prestar atenção, que vocês fiquem até o final. E é sempre muito importante, principalmente tu que está chegando hoje aqui no canal, que vocês acompanhem toda a playlist desde o começo, para vocês não entrarem pela janela, né? E é a mesma coisa que tu for assistir um filme, para te entender a história, tu tem que começar desde o início, porque se tu começar da metade, tu não vai entender. Então é muito importante tu assistir todos os vídeos da playlist para que vocês vão entender o contexto. É muito importante também lembrar vocês que o canal O Fundamento é um canal de estudo bíblico. Não é um canal de pregações, é diferente. Às vezes as pessoas me perguntam: tu é pastora, tu prega no teu canal? Não, eu não sou pastora, não sou missionária. Aliás, a Bíblia toda nos fala que não é correto, não existe, de acordo com as Escrituras, pastor, missionária. Eu simplesmente sou esposa
esposa de um pastor e que faço a minha parte como serva. Aprendo e ensino. Então, não, isso que eu faço aqui com vocês não é uma pregação, é um estudo, e um estudo ele é contínuo. Uma pregação é diferente. Uma pregação, tu começa numa pregação que tu vai num culto, uma pregação ela tem começo, meio e ela tem fim. Se vocês acompanham o meu canal desde o início, vocês sabem que muitos vídeos eu começo, mas não termino. Por quê? Porque eu vou continuar ensinando sobre aquele assunto. Então, para que vocês venham entender, nunca vocês podem pegar um vídeo solto e dizer, nossa, o que ela tá falando? O que é isso? Nossa, que loucura! Se vocês não acompanham os vídeos desde antes, pelo menos cada playlist, né? Porque cada playlist a gente fala de um assunto. Então é importante vocês assistirem a playlist toda para vocês não ficarem confundidos, porque é um estudo e um estudo é progressivo. Quando tu entra na escola, na universidade, tu não começa já lá na faculdade, tu não começa já no segundo grau, tu começa desde o princípio, tu vai aprendendo aos poucos. Isso aqui é o que é o canal Fundamento. É um canal reformado que ensina a Bíblia desde o princípio, e cada estudo que a gente faz, a gente começa do início e vai até o final. Não importa se vai ser em 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 vídeos dentro da playlist, mas nós vamos começar desde o início com todos os detalhes e vamos terminar no último. É assim, nunca vai ser um vídeo que eu vou começar e terminar. Tá dando pra entender? Eu falo isso por quê? Porque às vezes as pessoas podem assistir o vídeo e não entender, nossa, mas não entendi isso. De repente porque tu não assistiu o anterior, ou então tu não assistiu logo em seguida, que sempre a gente vai dando uma continuidade. Então é muito importante isso, tá, meus amores? Nunca tu ficar só naquele vídeo, sempre assiste a playlist completa para tu entender, tá? É um estudo. Fiz questão de falar isso para aclarar, para não ficar dúvidas. Porque às vezes eu recebo mensagens pelo Instagram, no Facebook, as pessoas me enviam mensagens no privado e falam assim, ah, mas eu ouvi esse vídeo e eu não entendi. Eu falei, ah, mas eu falei disso no vídeo anterior. Ah, mas eu falei disso no vídeo seguinte, eu tô falando sobre isso. Então, às vezes, a pessoa só assiste aquele vídeo e fica com dúvidas. Mas, às vezes, a dúvida dela, ou eu já falei num vídeo anterior, ou eu falei no vídeo seguinte. Então, por isso é muito importante assistir toda a playlist completa, tá? Eu falo isso pelo bem de vocês, porque vocês sabem que a gente aqui no canal é um estudo muito completo, muito detalhado. Então, é importante começar desde o princípio, tá? Pra entender. Esse sempre foi o meu propósito, sempre foi. Quem me conhece sabe que como eu sempre fui muito contra, ainda quando eu vivia no evangelho enganado, eu sempre fui muito contra de pegar versículos soltos e falar assim, ah, é isso, isso e isso. Eu nunca gostei disso, porque eu sempre gostei de aprender, ainda mais quando a gente aprende as coisas de Deus, né? Então, eu sempre gostei muito de aprender. Então, e eu era muito crítica com os professores, quando eles não eram muito bons, quando eles eram professores superficiais, e eu ficava, puxa, mas né? E eu sempre dizia que quando eu fosse ensinar a Bíblia de verdade, porque eu fui proibida durante muito tempo de ensinar, porque nós éramos limitados àquilo que a gente podia ensinar, não nos era autorizado a ensinar. Às vezes que eu fiz escondida. Eu sempre disse que quando eu tivesse a liberdade de ensinar, quando eu digo que eu era proibida de ensinar, era na instituição que fazíamos parte. Esposa não podia ensinar, só poderíamos passar instruções que vinha da liderança, mas a gente mesmo não podia pegar a Bíblia, sentar e ensinar. Então, todas as vezes que eu fazia, e quem tá aí no canal me conhece sabe que eu fazia escondida, arriscando, né? Mas enfim, e louvo e agradeço a Deus por isso, porque isso pôde levar muitas pessoas ao entendimento do verdadeiro evangelho. Mas eu sempre dizia que o dia que eu fosse ensinar, eu ia ensinar de uma maneira completa. Com a ajuda do Espírito Santo, eu ia ensinar de uma maneira completa, com todos os detalhes, para que o povo, para que as pessoas pudessem entender de fato
as Escrituras Sagradas, entender de fato, conhecer o nosso Senhor, o nosso Deus, o nosso Cristo e a obra perfeita dele na cruz. E pela graça de Deus, hoje ele nos deu essa oportunidade de estar aqui diante de vocês e ensinando a verdade. E verdade essa que tem aberto os olhos de muitos, que graças a Deus a gente tem recebido mensagens, feedbacks de pessoas que a gente nunca nem viu, nunca nem conversou, nem sabe quem é, agradecendo pelos ensinamentos, pelos estudos, muita gente orando por nós. E é isso que eu sempre peço para vocês, orem sempre por nós, para que nós tenhamos condições, saúde de continuar ensinando essa verdade para vocês. Por isso a gente conta com vocês também, né? Sempre deixando seu like, se inscrevendo no canal e compartilhando. Envie o canal para outras pessoas, seus amigos, para que eles venham se inscrever e venham conhecer junto com a gente, aprender junto com a gente mais sobre o nosso Deus e sobre esta salvação. Então a gente viu no vídeo anterior o capítulo 8 de Romanos, Paulo afirmando que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, para aqueles que confiaram, para aqueles que depositaram a sua fé na obra perfeita de Cristo realizada na cruz. Estes que estão em Cristo, esses foram justificados, foram livres da condenação eterna, foram livres da condenação do pecado, da condenação legal da lei. Então, por isso, eles foram justificados, salvos e já estão livres de toda e qualquer condenação. Então, Paulo faz essa afirmação. E hoje nós vamos dar continuidade no livro de Romanos e vamos falar das provas e da certeza do amor de Deus para com seus filhos. Provas, fatos consumados e a certeza do amor de Deus para com seus filhos. Para mais uma vez provar aqui nas Escrituras que um filho de Deus não pode perder salvação. Então acompanha comigo lá no capítulo 8 de Romanos e nós vamos começar lendo a partir do 28 para a gente entrar no contexto e vamos ler e eu vou explicar para vocês para a gente entrar no contexto e eu já vou explicar uma coisinha aqui para vocês. Diz assim, Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Lembra que a gente já estudou isso aqui num vídeo do Textos em Seus Contextos? A gente não vai entrar em detalhes com relação a este texto, a este assunto de predestinação, porque isso é assunto mais pra frente, quando vocês já estiverem mais maduros, quando vocês já estiverem... É como a gente entra na escola, né? Primeiro a gente aprende A, E, I, O, U, aí depois o ABC, depois a gente aprende a escrever, depois a gente aprende a fazer continha de mais, de menos, até chegar nas de vezes, de dividir... Tudo no seu tempo, porque em cada fase o cérebro, o entendimento e nesse caso o espírito vai desenvolvendo, vai tendo maturidade, vai se tornando maduro, o entendimento vai se abrindo, então vocês vão conseguindo entender. Então, eu venho falando desde o início. Lembra que uma vez eu até falei que o pessoal me cobra, quando que tu vai ensinar a predestinação? Eu falo, calma que o apressado come cru. Tudo no seu devido tempo, tudo na hora certa, porque daí quando a gente ensinar a predestinação, vocês vão entender lindamente o que é a predestinação. Então esse texto aqui, que tá falando de predestinação, mas nós não vamos entrar nesse assunto hoje. Eu só tô lendo ele pra gente entrar no contexto, tá bom? Então fala assim: porquanto, ou por isso, os que de antemão conheceu, também os predestinou
para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então vamos lá, a gente está falando da certeza da salvação, que filho de Deus não perde salvação. E o contexto aqui, Paulo está dizendo o seguinte: olha só, Deus tem um propósito para os seus filhos, para aqueles que ele chamou, para aqueles que ele predestinou. E este propósito, a gente já estudou isso, é que estes filhos que ele predestinou e chamou sejam feitos conforme a imagem do nosso Senhor Jesus, a fim de que Cristo seja o primeiro de muitos irmãos. Cristo primeiro, e vem depois a escadinha atrás dele, dos outros filhos, dos outros irmãos. É aquilo que eu sempre falo para vocês. Jesus é o nosso irmão mais velho. Ora, se Deus tem um propósito para aqueles que ele predestinou, que é fazer a gente se tornar igual a Cristo para ele ser o primeiro e nós muitos irmãos, ou seja, eu sou irmã de Cristo, filha de Deus, como que eu vou me perder? Como que eu vou perder a minha salvação? Se o propósito de Deus, desde antes da eternidade, quando ele me predestinou para ser filha dele, o propósito dele já era me transformar à imagem de Cristo. Como agora que ele me chamou, me predestinou e me salvou, me justificou, eu posso me perder porque pequei? Não, né? Não. Se o propósito dele foi desde antes da eternidade me fazer conforme a imagem de Cristo, ele vai fazer tudo o que for preciso para que eu me torne a imagem de Cristo. Lembra que a gente estudou que o princípio desse vídeo é todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito? É aqui, o versículo 28 está falando sobre isso, que a gente acabou de ler. Todas as coisas cooperam para o bem, sejam boas ou ruins, tudo coopera para o propósito de Deus me transformar a imagem de Cristo. Ele já me predestinou para isso. Agora, no decorrer da minha vida, ele está trabalhando comigo. Todas as coisas que acontecem comigo, boas ou ruins, é Deus trabalhando para cumprir o propósito dele, que é me transformar a imagem de Cristo. Ou seja, irmã mais novinha de Jesus. Pergunta: como que Deus me predestinou, me salvou e está me transformando na imagem de Cristo e simplesmente um dia ele vai dizer: ah, não quero mais a Aline, pum, um chute e me joga pro inferno de novo? Não, meus amores, esse não é o nosso Deus e não é isso que a Bíblia ensina. Isso é o que os falsos profetas ensinam para ter vocês aqui, ó, amarradinho na mão deles. Amarradinho, para vocês fazerem aquilo que eles mandarem vocês fazerem, colocando medo, aterrorizando vocês, com medo do diabo, com medo do inferno, com medo de perder salvação, com medo de perder Espírito Santo, e infelizmente temos 99% de cristãos que têm este medo. Então a gente está aqui no canal Fundamento para ensinar isso para vocês, e aqui Paulo está afirmando, ele já afirmou no início do capítulo, não há nenhuma condenação. E aqui agora ele vem amarrando todos os nozinhos, ele vem confirmando versículo em cima de versículo, confirmando. É impossível perder salvação, porque Deus já predestinou, porque Deus está trabalhando, porque Deus vai nos transformar à imagem de Cristo. Ele vai ser o irmão mais velho, nós os mais novos, é impossível que a gente se separe dele. Olha só. Vamos continuar? Então vamos lá. Vamos lá. Versículo 30, aí ele vem e diz assim, e olha só, então ele falou, o que ele predestinou, ele chamou para serem conforme a imagem de Jesus. E aí ele fala assim, e os que predestinou, a estes, vamos lá, chamou. E eu já vou explicar isso, tô só lendo. E os que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Vamos lá, a gente tem que aprender a meditar na Bíblia e entender que a Bíblia é um livro como qualquer outro no sentido da gramática escrito. Vocês viram aqui que eu acabei de ler várias palavrinhas e todas elas no
passado? Lembra que eu disse que o que Paulo está falando aqui não é uma promessa, é um fato consumado? É um fato consumado já na mente de Deus, no plano de Deus, desde antes da eternidade. Deus já determinou, Deus já declarou e já se realizou, que no presente, na nossa vida, a gente só está vivendo aquilo que Deus já determinou que aconteceria. Então, por isso que todas as palavrinhas que a gente leu aqui agora, ó, predestinou, chamou, justificou, glorificou, tudo no passado, um fato consumado. Tudo na mente de Deus já aconteceu. Nós agora só estamos colocando em prática o que já aconteceu. E outra coisa que a gente tem que entender também é na estrutura da leitura é que assim, ó, os que Deus predestinou, a gente tem que aprender a meditar na Bíblia, tá, meus amores? Para ver que como aqueles que Deus predestinou são os mesmos que Ele salva, são os mesmos que Ele justifica e é os mesmos que serão glorificados. Não entra mais ninguém e também não sai ninguém. O que a gente está estudando? Que é impossível que se perca a salvação, que um filho de Deus perca a salvação. Então, o que está escrito aqui? Os que Deus predestinou, estes mesmos Ele também chamou. Ou seja, Ele predestinou, vou falar um número aqui simbólico, Ele predestinou aqui 5 pessoas. Essas 5 pessoas Ele chamou. Essas mesmas 5 pessoas que Ele chamou e predestinou, Ele também justificou. Tá dando para entender? Chamou, predestinou 5, chamou as mesmas 5, justificou as mesmas 5 e glorificou as mesmas 5. Ninguém entra nesse grupinho e ninguém sai. E é disso que nós estamos falando. E quando eu digo que ninguém sai, é que ninguém se perde desse grupinho de predestinados, de chamados e de justificados e de glorificados. Por quê? Porque todo esse plano já está consumado na mente de Deus, concretizado na cruz de Cristo, como está consumado, como está tudo pago de Cristo naquela cruz. Gente, tudo isso desde a fundação do mundo. Desde a fundação do mundo, Deus me predestinou, Deus me chamou e Deus me justificou e Ele me preparou para hoje estar aqui ensinando isso para vocês. E eu na mente, no plano de Deus, já estou salva, já estou glorificada, já estou sentada à destra do Pai ao lado do meu Senhor Jesus. Já estou lá, já estou com Cristo na glória e na eternidade, porque é tudo no passado. Porque Deus já realizou tudo isso na mente, no plano dele. E esse plano não pode voltar atrás, porque Deus não volta atrás naquilo que ele determina. Porque Deus não pode mentir, Deus não pode desfazer aquilo que ele fez. Porque Deus não erra. Deus não erra. Ah, mas será que Deus não pode ter se enganado com a Aline e depois ela peca muito e daí Deus desiste, tira ela do grupinho? Não, porque nada do que eu faça é novidade para Deus, porque Ele é soberano, onipresente, onisciente, Ele sabe todas as coisas. Quando Ele me predestinou, Ele já me conhecia. Ele já sabia todos os meus defeitos, todos os meus pecados, todos os meus podres, e mesmo assim ele me amou, e mesmo assim ele me escolheu, assim como a ti. Se tu é um filho de Deus, se tu é nascido de Deus, não há novidades para Deus que o surpreenda na minha vida, que diga, agora eu vou desistir dela. Jamais, porque Deus não erra. Se ele me tirasse fora, era uma prova de que ele não é um Deus soberano, um Deus que sabe todas as coisas. Não, seria a prova de que ele não é nem Deus, porque ele é Deus justamente porque ele é soberano.
Ele se desfazer de um filho é a mesma coisa que ele assumisse que ele erra. E ele não erra, porque ele é a própria perfeição. Tá dando para entender, meus amores? Então, olha só. Sem entrar muito em detalhes sobre isso, porque a gente vai estudar isso muito profundo na predestinação. Mas quando ele fala aqui, ó, aos que de antemão conheceu, tá? Essa palavra conheceu, ela é a mesma palavra usada para um amor íntimo, para um conhecimento íntimo. A mesma palavra no original usada para quando Adão e Eva coabitaram e Eva engravidou, tá? Então é um conhecimento íntimo, um amor íntimo que Deus teve para aqueles que ele conheceu desde antes da fundação do mundo, e esses ele predestinou para serem salvos, para serem conforme a imagem de Cristo. Então Deus não erra. Quando Deus escolheu a Aline antes da fundação do mundo, eu vou escolher a Aline, vai nascer em 1980 e ela vai ser minha filha. Ela vai ser minha filha. Então ele me predestinou e lá no plano dele ele já tinha determinado. A Aline vai ser salva, vai ser justificada, livre de toda a condenação do pecado e da lei e da minha ira e do inferno. E ela vai, durante os anos de vida dela, eu vou trabalhar com ela para santificá-la, para que ela se torne a imagem de Cristo. Um plano já determinado, decretado, consumado desde antes da fundação do mundo. Por isso que hoje eu não posso me perder. Ah, mas e se eu pecar muito, então eu não posso perder a salvação? Não, porque Deus já determinou, já decretou que eu seria a imagem de Cristo. E tudo aquilo que eu cometa de erros e de pecados nesse período de tempo de vida, eu vou sofrer as consequências do meu pecado, porque o pecado traz consequências e ruins. Deus vai me disciplinar, Deus vai me arrancar as orelhas e vai doer. Ele vai me disciplinar, mas o propósito dele é me transformar à imagem de Cristo, e ele vai cumprir, e ele vai fazer. Aquele que começou, Filipenses, aquele que começou a boa obra em vós, é fiel para cumprir até o final. Ah, mas então quer dizer que esse ensinamento que eu posso viver pecando, que eu posso viver de qualquer jeito, agindo, então eu tô salva mesmo, já fui predestinada, Deus já me salvou, então eu posso viver de qualquer jeito? Não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia fala que Deus nos salvou para santificação. Acaso o nosso Deus é um Deus de pecado? O nosso Deus é um Deus que aprova pecado? Tanto não é que a prova disso é que ele teve que mandar Cristo morrer no nosso lugar por causa do nosso pecado. Deus não aprova o pecado, ele abomina o pecado, ele odeia o pecado e ele fulmina o pecado, como ele fez com Cristo naquela cruz. Deus matou Cristo naquela cruz, no meu e no teu lugar, por causa do pecado. Então, quando a gente nasce de novo, a gente tem esse entendimento do que o pecado é capaz de fazer. O que o pecado foi capaz de fazer com Cristo. E o que o pecado é capaz de fazer com a gente, na nossa vida, o sofrimento que a gente sofre, que a gente faz as pessoas sofrerem, a crueldade, a maldade que a gente vê nesse mundo por causa do pecado. Então, quando a gente nasce de novo, a gente passa a odiar esse pecado. E a gente passa a viver em santidade. Deus nos salvou para sermos santos e não para sermos pecadores, para continuar a sermos pecadores. Nosso Deus é um Deus perfeito. O plano dele é me transformar à imagem de Cristo. E Cristo era um pecador? Não, ele era perfeito. Então, no decorrer do nosso período de tempo aqui na Terra, Deus vai trabalhar na gente. Deus vai nos açoitar, Deus vai nos moldar. Vai ter fases, vai ter dor, vai ter momentos de muita angústia, de muita tristeza, de muita dor pelos pecados que cometemos, por as injustiças que cometemos, e a gente vai ver isso ainda nesse vídeo e no outro. Das tribulações e das lutas, mas não só tribulações e perseguições, mas os nossos próprios pecados, as acusações que enfrentamos por causa das nossas falhas, mas tudo isso vai estar dentro do plano de Deus para nos transformar à imagem de Cristo. E isso não nos dá o direito de viver pecando, como ensinam por aí, que dizem que a gente ensina, que a gente é o oba-oba, uma vez salvo, salvo para sempre, e a gente pode viver de qualquer jeito. Nada disso, filho de Deus sabe que isso não existe.
E aliás, não só sabe que isso não existe, como isso está infundido dentro do nosso espírito, da nossa mente e do nosso coração, que é a nossa alma. Nós sabemos que não podemos pecar, nós sabemos que não podemos desagradar o nosso Pai. E além disso, ainda a gente tem o Espírito Santo nos ajudando, nos corrigindo, nos exortando, nos ajudando a vencer e dizer não para o pecado. Vocês estão entendendo? Então não tem perigo de viver no oba-oba. Claro, um filho de Deus que negligencia a comunhão com Deus pode pecar. Lembrando sempre que não é um pode de autorização, tá bom, peca. Não, não é um pode de autorização. É um pode de que se não vigiar, vai pecar. E se pecar, vai sofrer a consequência do pecado. Mas não vai perder a salvação. Vai ser disciplinado pelo Pai. Lembra do que a gente já ensinou? Eu, por mais má filha que eu possa ser, os meus pais nunca vão deixar de ser meus pais. Eles vão me disciplinar, mas eles vão continuar me amando. E por me amar, vão me disciplinar. E eu vou continuar sendo filha deles até a minha morte. E com Deus é por toda a eternidade, tá? Então, aqueles que Deus conheceu, Ele predestinou. E estes que Ele predestinou, Ele chamou. Esse chamado, ele é um chamado, e a gente vai estudar isso com detalhe na predestinação, ele é um chamado da vida, da morte para a vida. É um chamado do novo nascimento. Vamos lá, vamos pela ordem, tá? Deus amou, né? Que aqueles que de antemão conheceu significa aqueles que ele amou de antemão, ele predestinou. É um exemplo de novo das 5 pessoas. Essas 5 pessoas aqui, eu amei elas e eu predestinei elas. Então, dentro dessas 5 pessoas, estas 5 pessoas, elas precisam ser chamadas da morte para a vida. Lembra? A morte que nós herdamos de Adão fez com que a gente nascesse morto em delitos e pecados. Então a gente não queria Deus, a gente não amava Deus e a gente não ouvia o Evangelho. Estávamos surdos para o Evangelho da cruz de Cristo. Então esses, Deus um dia chamou da morte para a vida. Lembra como ele fez com Lázaro? Lembra? Lázaro, sai. Lembra como ele fez com Zaqueu? Zaqueu, desce daí. Chamou. Então Deus, durante o nosso período de vida, ele nos atrai. Esse chamou, que é o chamar da morte para a vida, que é aquilo que eu digo, que quando a gente está ouvindo o Evangelho, o Espírito Santo vem e faz, abre o nosso ouvido e os nossos olhos e a gente começa a achar a cruz de Cristo linda e a gente começa a entender tudo que o Evangelho ensina, a cruz, o que ele fez, o que eu era, morta em delitos, que eu nasci morta e eu preciso de um Salvador porque eu estou no inferno. Tudo isso acontece num abrir e piscar de ouvidos quando Deus nos chama. Então, durante o período todo da nossa vida, Deus vai nos atraindo e é tudo Ele que faz, viu? Tudo Ele que faz. Tu pensa que aquele dia que tu nasceu de novo, tu tava lá ouvindo o Evangelho porque tu quis. Não, eu vou na igreja, eu vou ouvir um vídeo desse canal, o Fundamento, pra ver o que essa guria vai falar. Foi tu que quis nada. Foi Deus que te atraiu. Foi Deus que te atraiu, foi Deus que usou alguém para te convidar, para te chamar, para te mandar o link do canal, para um dia tu ligou a internet, estava lá o canal, vamos ver aqui, ou então tu foi numa igreja bíblica, que prega o verdadeiro evangelho, e alguém, ou não na igreja, em qualquer lugar que tu ouviu a cruz de Cristo, tu lendo a Bíblia, como Martinho Lutero, quando leu e os olhos dele se abriram para a verdade, enfim, Deus te atraiu e te chamou da morte para a vida. Vive, haja luz, seja a criação, cria. Deus criou tudo com a palavra. Deus nos chamou com seu chamamento irresistível. E no dia do nosso novo nascimento, quando nossos ouvidos se abriram para esse chamado, foi um chamado irresistível, que não tem como tu querer tapar os ouvidos e dizer não quero ouvir, não, ao contrário, tudo que tu quer ouvir e ouvir e ouvir, porque é um chamado irresistível. Por quê? Porque foi o próprio Deus que te chamou, porque Ele te predestinou.
E a gente vai falar muito sobre isso. Eu me empolgo, já tô falando demais. A gente vai falar isso quando a gente estudar a predestinação. Então ele fala, e esses que ele chamou, ele justificou. Ele chamou. Aline, vive. Aline, ouve o evangelho. Escuta, daqui, crê no meu filho. E quando eu criei no filho dele, ele me salvou, ele me justificou. Nós não estamos na playlist falando das fases da salvação, da justificação. Olha aqui, a justificação. Vocês estão vendo que tudo está dentro do contexto do que a gente está estudando? Aqueles que ele predestinou, ele chamou. E os que ele chamou da morte para a vida, ele justificou. Lembra que justificar é a mudança do meu status legal? Eu nasci morta e condenada, agora eu sou viva e justa e salva, justificada. Então, aqueles que Deus chama com seu chamamento eficaz, ele também justifica, ele também salva. Tá vendo como não tem como que ele chamar alguns e não salvar todos? E daí aquele versículozinho que fala, muitos são chamados e poucos escolhidos, é outra história. Não tem nada a ver com isso aqui. É outro contexto, de outro estudo. E se algum dia a gente tiver tempo para isso, a gente estuda aquilo lá. Mas não tem nada a ver com predestinação e com salvação. Aqui nós estamos falando daquele que Deus chamou, com chamamento eficaz. E os mesmos que ele predestinou, chamou, ele salvou, que ele justificou. E os mesmos que ele justificou, ele também santifica. Ele nos chamou, ele nos salvou para sermos santos, para sermos conforme a imagem do seu Filho unigênito, igualzinho a Cristo. Então ele justifica, ele salva e ele nos santifica, que é a nossa fase seguinte da salvação. E os mesmos que ele justifica, salva e ele santifica, esses também são glorificados. Esse também glorificou. E o que significa glorificou? É o nosso corpo glorificado, o nosso corpo que vai ser igualzinho de Cristo, quando Cristo ressuscitou, conforme Filipenses, tá? Lembra quando Jesus ressuscitou? Ele tinha um corpo igual ao nosso, porém era um corpo que se materializava, né? Ele estava aqui, daqui a pouco ele aparecia lá, os discípulos estavam trancados dentro de casa com medo dos romanos, de repente Jesus apareceu no meio deles. Então é um corpo que se materializa e se desmaterializa. Cristo comia, lembra quando Jesus falou, tem pão e peixe aí? Cristo estava com fome, aí, nós vamos comer na eternidade, e olha lá ele, o pão vai estar lá. Claro que não é esse veneno de hoje em dia, né? Que eu gosto, mas é o pãozinho purinho, né? Então, é só para vocês entenderem que nós vamos ter um corpo glorificado, como o de Cristo, tanto para essa terra aqui, que vai ser a nova terra, né? Novo céus e nova terra, como também para estar no céu. Lembra que Jesus ascendeu aos céus? Esse corpo nosso hoje, meus amores, de pecado, não pode subir no céu. Não pode, porque o pecado não pode entrar no céu. Então, por isso que esse corpo vai ser tanto morto, ele vai ser ressuscitado e vai ser transformado, como nós, os vivos, que formos arrebatados, teremos um corpo transformado nos ares, né? No abrir e piscar de olhos, teremos nossos corpos transformados para entrar no céu. Até a gente já falou sobre isso, né? A gente vê que os astronautas, enfim, quando eles passam do primeiro céu, que é o da atmosfera, para o segundo, eles têm que usar todo aquele equipamento, porque lá não tem oxigênio, enfim. Meus amores, é a realidade física e a matéria física, e nós vamos entrar com esse corpo, com um corpo no céu. Cristo, quando ressuscitou, ele tinha um corpo de carne e osso como a gente. Se materializava e desmaterializava, sim, uma nova característica que nós também vamos ter, né? Que é mais uma característica espiritual. Mas ele subiu como homem para o céu. Lembra o nosso canal aqui na playlist, que eu recomendo vocês assistirem? Quem está no céu? Cristo Espírito ou Cristo Homem? Né? Então,
Cristo subiu como homem para o céu e nós também vamos subir com este corpo glorificado. E mais detalhe, um detalhe mais importante, um corpo glorificado totalmente livre do pecado. Nós vamos ser totalmente livres do pecado. Lembra? Nós fomos salvos na cruz da condenação do pecado. Estamos sendo salvos da prática do pecado todos os dias com a ajuda do Espírito Santo. Não faz, eu não vou fazer. Então o Espírito Santo está me salvando todos os dias da prática do pecado, não para que eu não perca a salvação, mas para que eu não tenha que sofrer as consequências do pecado aqui, inclusive a morte física antes do tempo, e seremos livres totalmente da presença do pecado, desse corpo de pecado, quando formos glorificados, no dia do arrebatamento ou no dia da ressurreição dos mortos. Então, todos aqueles, é muito importante vocês entenderem isso, meus amores, para entender o que a salvação nos perde. Que todos aqueles que Deus predestinou, Ele chamou, Ele justificou, Ele santifica e Ele salva, e Ele glorifica. E é tudo no passado. Chamou, predestinou, justificou, glorificou. Meus amores, na mente de Deus, no plano de Deus, eu já sou uma Lininha igualzinha a Jesus. Eu já sou uma Line glorificada, livre de pecado. Esse era o objetivo de Cristo naquela cruz, quando Ele foi. Cristo não via a Aline pecadora, Cristo já via naquilo que eu seria. Cristo já enxergava aquilo que nós seríamos quando fôssemos glorificados igualzinho a Ele. Ai, gente, como eu quero que vocês tenham esse entendimento. Então tá vendo como um filho de Deus não pode perder salvação? Não pode. Salvação se tem ou nunca se teve. Ou Deus te chamou ou não. E isso a gente vai entender lá na predestinação, tá? Então não se assuste, não fique com medo. Ah, mas então e se Deus não me chamou? Não pensa essa bobagem. Não pensa coisa antes do tempo. Quando a gente chegar lá, a gente vai explicar direitinho pra vocês. E quer um conselho? Quer saber se tu é um escolhido, um chamado, um predestinado? É se tu tiver interesse de continuar aprendendo. Lembra que eu acabei de falar? Que Deus atrai os seus escolhidos, os seus predestinados, com a curiosidade para entender e para querer ouvir? Nunca é da gente, mas Deus atrai. Então, se tu te sentir atraído para continuar assistindo os vídeos, tu é um forte candidato a ser um filho de Deus. E vocês vão aprender lindamente tudo sobre isso, tá? Logo, logo. Então vamos lá, aí vem assim, no versículo 31, o título diz assim: as provas e a certeza do amor de Deus. Tá vendo, ó? Prova, olha a prova que Deus te ama. Olha a certeza do quanto Ele te ama. Olha só, diz assim: que diremos, pois, à vista destas coisas? Coisas, Paulo? Vamos lá, olha como a gente medita na Bíblia. A gente acabou de ler o versículo 30, que Paulo está dizendo que Deus, os que predestina, Ele chama, os que Ele chama, Ele justifica, e o que Ele justifica, Ele glorifica. Aí Paulo vem e fala assim: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Que coisas, Paulo? Disso que ele acabou de falar, do que Deus foi capaz de fazer, do que Deus fez no plano dele desde antes da eternidade. Me conheceu, me predestinou, me chamou, me justificou e me glorificou. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Paulo está ensinando assim, com essa ênfase de que, presta atenção, gente, presta atenção, filho de Deus, para de ter medo de ir pro inferno. Ele é assim, ó: se Deus, aqui entra aquele versículozinho famoso
que totalmente tirado de contexto, né? Que, aliás, esse texto nós deveríamos ter estudado dentro de textos e seus contextos. Mas eu fiz de propósito, eu deixei porque esse texto a gente vai estudar muito daqui para frente. Então ele fala: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Olha só, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas estas coisas? De novo, que todas essas coisas, Paulo? Predestinação, chamamento eficaz, justificação, santificação, tanto nas coisas boas ou ruins, tudo coopera para o bem, e glorificação. Como? Lembra do contexto? Que Paulo está falando que filho de Deus não perde salvação? Lembra como começou o capítulo 8? Ele terminou o 7 dizendo: quem me livrará desse corpo de morte, de pecado, miserável homem que sou escravo desse corpo de morte, quem me livrará? Mas graças a Deus por Jesus Cristo que morreu por mim. E daí ele fala: por isso não há nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus. Ele está dizendo que nós não vamos ser condenados ao inferno por causa do nosso pecado, porque Cristo já pagou por eles. Que quem está em Cristo, que quem deposita fé e confiança nele, nunca será condenado, porque Cristo já pagou no meu e no teu lugar. Ele já sofreu a condenação por nós, então nós estamos livres. Tá vendo o contexto? Então daí agora ele segue ensinando isso para os romanos e pra gente. Não tem condenação, porque lembra que a gente estudou no capítulo passado? O que a lei não podia fazer, Deus fez. Lembra? Ouve o estudo anterior para vocês entenderem. O que a lei não podia fazer, que era gerar justiça na gente para a salvação, Deus fez. Deus fez como? Mandando o seu filho morrer no nosso lugar, para que ele assumisse, conquistasse a justiça perfeita e nos dasse, que é a salvação. Lembra que a gente falou? O que é a salvação? É a justiça perfeita de Cristo nos dada de graça. Então ele fala aqui, Paulo segue nessa linha de raciocínio e de ensinamento para aqueles irmãos de Roma e para todos nós. Não tem perigo, o Filho de Deus não pode perder a salvação, porque Deus já fez tudo. Olha só, ele predestinou, ele chamou, ele justificou, ele santificou e ele glorificou. Que diremos, pois, com respeito a todas essas coisas? Se Deus é por nós, quem vai ser contra nós? Quem vai intentar acusação contra os eleitos de Deus, contra os predestinados de Deus, contra os escolhidos de Deus que ele escolheu desde antes da fundação do mundo? Se ele não negou o seu próprio filho, o amado, o perfeito, que eles se completavam na eternidade, gente, não precisava existir nada disso, porque Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo eram completos entre si. Os três já eram completos entre si, uma família perfeita. Mas ele quis criar o homem para dar dor de cabeça para ele. E aí o homem fez tudo errado, mas ele, na graça e na misericórdia dele, disse: não, eu vou salvar alguns para minha glória, para que o meu plano seja consumado desde aquilo que eu determinei para Adão e Eva desde o princípio. Então, se Deus não negou o filho amado dele, o filho perfeito dele, para mandar moer, esmagar, acabar com ele, como está escrito lá em Isaías 53, que ele disse que ele se alegrou em moer Jesus no meu e no teu lugar, para poder pagar pelo nosso pecado, para poder nos salvar, a ponto do coração de Cristo explodir
explodir de dor. Tu que aí já teve uma dor no coração, tu que aí já teve um infarto, um pré-infarto, sabe a dor que é? Pois é, o coração de Cristo explodiu de dor por mim e por tua causa. Pois é, se Deus não negou o Filho e permitiu, autorizou, matou o próprio Filho na cruz para nos salvar, como que Ele vai nos negar agora a entrada na eternidade por causa de um pecado? Se Ele, quando me escolheu, lá desde antes da eternidade, Ele já sabia que eu seria uma pecadora até o último dia da minha vida, mas mesmo assim Ele me escolheu. Como agora Ele vai me lançar no inferno por causa de um pecado? Se Ele não negou o Filho dele para me salvar desse pecado, como que agora Ele vai me deixar o Deus dará? Vai me lançar aos cobras e lagartos? Não, esse não é o nosso Deus, esse não é o plano dele. Então Paulo está dizendo aqui, Ele entregou, não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós entregou. Porventura não nos dará graciosamente com Ele todas essas coisas? Tudo completo, a salvação completa, inclusive boas obras, inclusive galardão, inclusive recompensas. Não, aí ele fala assim, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Paulo está perguntando e está falando para esses irmãos de Roma, para que eles viessem despertar. Quem vai ter a coragem de intentar alguma acusação contra um eleito de Deus? Olha a nossa palavrinha mágica, modo de dizer, né? Do nosso estudo, da nossa fase da salvação. Que fase é essa? Justificação. Então ele fala, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Hoje a gente vai ficar até esse capítulo, até esse versículo, e a gente continua, mas eu quero explicar isso aqui ainda. Paulo está falando, quem vai intentar a acusação contra um eleito de Deus? Contra alguém. Vamos partir do princípio, Deus é eterno e Deus é perfeito, Deus é a própria sabedoria, Deus não se arrepende, Deus não volta atrás, Deus não erra porque Ele é a própria sabedoria, Ele é a própria inteligência, Ele é a própria perfeição, Ele não erra. Deus não se arrepende, não pode voltar atrás porque Ele nunca errou e nunca pode errar, porque Deus não pode errar porque Ele é o que Ele é. Então Deus não poderia escolher alguém e dizer, me enganei, não quero mais, me enganei, ela pecou demais, não vai dar certo. Achei que ela tinha jeito, achei que ela poderia se transformar em imagem de Jesus, mas não funcionou. Então, inferno pra ti. Não. Se isso acontecesse, Deus não seria Deus. Deus provaria que Ele é falho, como a gente. A gente se engana, a gente erra, a gente volta atrás, a gente se equivoca, a gente se surpreende e se decepciona e a gente faz tudo isso. Deus não. Deus não. Então, partindo desse princípio que Deus é tudo isso e Ele já escolheu eleito, o que Paulo falou aqui? Quem vai tentar chegar diante de Deus e acusar um eleito dele? Quem vai acusar um filho de Deus? Quem vai ter essa coragem de dizer, teu filho, peraí, o diabo faz isso, mas peraí que a gente já vai chegar lá. Vamos por ordem. Quem vai intentar acusação contra um eleito de Deus? Partindo do princípio que Deus me escolheu já desde antes da fundação do mundo, já sou predestinada, sou uma eleita, sou uma filha,
Já nasci de novo, fui adotada para a família de Deus e Ele está me transformando para me fazer a imagem de Cristo. Quem é que vai ter coragem de chegar lá e falar, olha só, ela merece o inferno, tá? Ó, ela fez isso, tá? Tu escolheu ela, mas olha aí, que furada, que burrada que tu fez, ela merece o inferno. Quem é que vai fazer isso? Repito, o diabo faz, mas deixa que eu já vou explicar para vocês. Quem é que vai ter coragem de falar isso? Paulo vem e fala assim, é Deus quem os justifica. Ninguém vai ter coragem de chegar lá e me acusar diante de Deus. Eu sou uma filha, eu sou uma eleita. Quem é que vai chegar lá e ter coragem de falar? Foi Deus que me justificou, foi Deus que me salvou. Tu vai querer dar de cara com Deus? Gente, isso é o que é o título? Provas e certeza do amor de Deus. Provas e certeza da salvação de um filho de Deus. Ninguém pode me acusar diante de Deus. Ele me justificou. Ele já me salvou. Ele já me abriu os ouvidos para ouvir o evangelho e nascer de novo. E ser uma nova criatura. Não tem como. Por isso que não pode ter acusação. Não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo. Olha o que ele fala aqui. É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Quem é que pode me condenar? Eu, vou falar de mim. Eu sou uma filha de Deus. Fui justificada. Quem é que pode me condenar? Quem é que pode me condenar pelos meus pecados? Se Cristo Jesus foi quem morreu. E não só morreu, mas ressuscitou. E não só ressuscitou, está sentado do lado de Deus, intercedendo por mim, como meu advogado, como meu irmão mais velho, família, e como advogado legalmente. Amor, família, meu irmão mais velho, pai. Perdoa ela tá na fase de santificação. Eu vou puxar as orelhas dela, vou disciplinar ela, mas não ignora, vai. Ele tá lá intercedendo por nós. Ele tá lá intercedendo por nós. Ele tá lá como nosso irmão mais velho, amor de irmão. Isso eu posso falar, porque amor de irmão mais velho é algo assim que eu acho que só de pai e mãe pode ser mais, né? Não tem, sair contra isso não tem dúvida, né? Só amor de pai e mãe pode ser maior do que de um irmão mais velho. Isso eu posso falar, porque só Deus sabe o amor e o que eu seria capaz de fazer pelo meu irmão. Então vocês imaginam Jesus, que é o próprio amor. Se alguém fala do meu irmão, um exemplo, né? Preciso de uma leoa para defender. Agora vocês imaginam Jesus, quando o diabo sobe para nos acusar. Como que ele não fica? Quem é tu, Satanás, para vir aqui querer falar da minha irmã, por quem eu morri e derramei o meu sangue por ela? Porque vocês sabem, gente, que o diabo, ele tem acesso ao terceiro céu, né? Ele morava lá, ele caiu, ele foi expulso do céu por causa da rebelião dele. Mas ele recebeu a autoridade de Adão de estar diante de Deus, nos acusando, por causa de Adão. Adão passou essa autoridade para ele. Lembra? O mundo jaz no maligno. Esse mundo é de Satanás e ele controla todas as coisas aqui, claro, debaixo da soberania de Deus, mas é ele que controla. Deus permite? Sim. É Deus que autoriza? Sim. Mas ele recebeu autoridade. Lembra que Deus criou Adão e Eva para dominar sobre a terra e sobre tudo que há? Quando Adão pecou, Adão passou essa autoridade para Satanás. E Deus não pode fazer nada. Deus não pode fazer nada porque era o que estava determinado que aconteceria se eles pecassem. Então, Satanás hoje sobe e desce no céu. Aliás, eu acho que ele fica mais lá do que aqui. Aqui ele dá só ordem para os anjos caídos e os demônios dele para atormentar e para fazer, e para agir nos políticos, para agir nos órgãos, para agir nas pessoas, para que o mundo seja o caos que tá, né? Que a gente tá vendo aí pro que tá caminhando, pro período final mesmo, né?
para a chegada do anticristo. Mas Satanás fica mais no céu acusando a gente. Acusando os filhos de Deus. E detalhe, ele sobe no céu para acusar os filhos, tá? Para acusar os filhos. E ele é mentiroso, ele tanto sobe no céu para mentir a nosso respeito, mas também para falar verdades a nosso respeito. Porque nem todas as acusações contra nós são mentirosas. É ou não é? Pergunta aí pra tua consciência se todas as acusações que Satanás tem contra a gente são de mentirinha. Não. Muitas são acusações enganosas, né? Mas nem todas. Então, Satanás tem essa autoridade de subir no céu. Isso é bíblico, tá, gente? Eu não vou agora falar sobre isso porque não é o assunto. Mas é só aqui para falar. Paulo tá dizendo: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? O homem não pode fazer isso, nem Satanás. E a gente vai estudar isso com mais profundidade no próximo vídeo que eu já vou gravar logo em seguida. A continuação disso. Mas ainda foi Cristo quem morreu. Então, por mais que Satanás suba e desça, ou fique direto lá do lado de Deus falando contra mim, Cristo tá lá como meu irmão mais velho me defendendo. E pode ter certeza que irmão mais velho defende mesmo. E eu falo isso por experiência própria. O amor é muito grande, isso que nós somos pecadores, cheio de falhas. Agora imagina Cristo, que é perfeito, o próprio amor. Ele defende a gente com todas as forças e coloca Satanás no lugar dele. E não só nos defende como irmão mais velhos, mas nos defende como advogado. Nos defende de forma legal. Ei, meu caro, eu já morri por eles. Eles já são justos. Eles são justos por minha causa. Não, tu não pode mais acusar eles. Eles já são justos por minha causa. Quando Deus olha para eles, Deus não vê eles no pecado deles. Deus vê a mim. E eu, juntamente com o Espírito Santo, estamos trabalhando na santificação, porque o plano, o propósito de Deus, que é o único propósito na vida de todo filho, é nos fazer imagem do nosso irmão mais velho, a imagem de Cristo. Então isso vai acontecer. Então ninguém pode tentar acusação contra a gente. Não tem como. Pergunta: pode um filho de Deus perder a salvação? Se nem Satanás pode acusar a gente acusar a gente para Deus, ainda que ele tá lá às 24 horas do dia falando mal da gente, ele não pode, porque Cristo tá lá nos defendendo e mostrando aqui, ó. Aí, tá vendo aqui, ó? Tá vendo aqui, ó? Tá vendo aqui, ó? Derramei até a minha última gota de sangue. Eu fui moído. Tá vendo aqui, ó? Meu coração, a lança aqui. O meu coração explodiu por ela. O meu coração explodiu por eles. Aqui tu não tem vez, Satanás. Não há mais condenação para Aline. Não há mais condenação para os filhos de Deus, porque eu morri por eles. E não só morri, eu ressuscitei por eles. E não só ressuscitei, eu tô aqui do lado do meu Pai, intercedendo pelos meus irmãos. Cai fora, meu caro. É bem isso que acontece espiritualmente, de acordo com a Bíblia. É isso que está acontecendo agora lá no céu. Se tu é um filho de Deus e o diabo tem motivos, e ainda que ele não tivesse, ele ia arrumar algum, mas se ele tiver motivos, principalmente, Cristo morreu foi por pecadores. Isso pode estar acontecendo agora lá. Satanás pode estar lá te acusando diante de Deus, mas Cristo está lá te defendendo e dando um chute no traseiro dele. Aqui não é o teu lugar. Ai, gente, essa é a verdade bíblica e essa é a segurança de um filho de Deus. Por isso que filho de Deus não perde salvação. É impossível. Ele fala aqui, ó: aquele que não poupou seu filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente todas as coisas? Quem intentará acusação? Ninguém pode nos acusar. Ninguém. Não existe perda de salvação. Essas instituições que pregam que a salvação se perde, em primeiro lugar, eu já falei para vocês, né? Falsos profetas que não conhecem as escrituras. Alguns são falsos profetas por ignorância. Lembra? Eu já falei aqui e não tenho vergonha de falar. Eu e meu marido também já fomos falsos profetas, por malvados, por ruins, por ganância, por poder, por dinheiro. Não, por ignorância. A gente era burro.
não tinha conhecimento das Sagradas Escrituras. Essa era a verdade. Mas como éramos filhos predestinados, eleitos, Deus foi nos atraindo para a verdade. E então os nossos ouvidos se abriram, os nossos olhos se abriram para a verdade. Então deixamos de ser falsos profetas para ensinar a verdade para vocês. Então muitos falsos profetas que ensinam que a salvação se perde, ou pastores sinceramente enganados que pregam que a salvação se perde, ou é porque são falsos profetas malvados, interesseiros, gananciosos, que têm interesse em ter vocês controlados, com medo do inferno, com medo do diabo. É importante para eles que vocês tenham esse medo de perder salvação, medo do diabo, medo de perder o Espírito Santo, porque assim eles podem manipular um votinho aqui, um sobrezinho aqui, uma ofertinha aqui, um sacrifíciozinho aqui, né? Então eles podem controlar vocês, Se eles pregar a verdade para vocês, vocês vão viver livre, vocês não vão ficar fazendo voto, sacrifício, campanha, corrente pela salvação e pelo Espírito Santo. Porque vocês sabem que quando Deus nos chama e nos salva, Ele nos justifica, não tem que fazer nada, tudo vem dEle, é um milagre, o novo nascimento. Então não vai ter mais lucro para os falsos profetas. Mas também a gente não pode deixar de falar que existe aqueles pastores sinceros, mas que são burros. Desculpa lá a palavra, sem entendimento. Quando eu falo burros no sentido ignorantes, sem entendimento da palavra, como a gente também foi. Gente, quando eu falo isso é porque eu também já fui. Eu também já fui burra, ignorante, sem entendimento. Por isso que eu não tenho medo de falar. E não é arrogância, é a verdade. Então, tem muitos pastores que a gente ora, pessoas que a gente ama, que a gente conhece, até familiares, amigos, que a gente ora para que o entendimento deles venham ser abertos, para que o Espírito Santo atraia eles como nós também fomos atraídos para a verdade. Mas daí já é trabalho de Deus e do Espírito Santo, a gente só ora, né? Então, mas é isso que eu ia dizer, se ensina por aí, nessas igrejas, na grande maioria, que a salvação se perde, ou por ambição, ou por ignorância. E aí tem um montão de crente desanimado, angustiado, preocupado, sempre pensando que tem que fazer coisas para se salvar, e isso vai se tornando cada vez mais um fardo pesado, aí a pessoa acaba desanimando, desistindo. E olha só, ensinar que uma pessoa pode perder a salvação é tão herético, é uma heresia tão grande e algo tão perigoso que um pastor é capaz de colocar uma pessoa num lamaçal, num lodeiro de pecado por ignorância. Porque, imagina, tu dizer que a pessoa, por exemplo, pode perder a salvação se ela pecar. Aí ela peca. Daí ela fala assim, já perdi minha salvação, então não adianta mais nada para mim. E aí aquela pessoa vai se afundar cada vez mais no pecado, cada vez mais no lodo. Sendo que se ela tem o entendimento de que uma pessoa é passível de erro, mas se ela é uma filha de Deus, ela pode se arrepender, ela pode chorar por aquele pecado e dizer, Pai, me perdoa, pequei, fui burro, fui negligente, me perdoa, eu não quero mais fazer isso. E Deus perdoa, porque Cristo está intercedendo por nós, Deus perdoa. Ela poderia abandonar aquele pecado, mas por falta de sabedoria de um pastor que diz que ela está condenada porque ela pecou, ela é capaz de se afundar cada vez mais no lodo, cada vez mais no pecado. Olha que grave isso, gente. Olha que grave isso. Então, meus amores, a gente não está aqui brincando de ser crente, a gente não está aqui brincando de ensinar a Bíblia. A gente está ensinando uma doutrina, a doutrina da salvação, gente. É o que a Bíblia ensina, não é nos aventurar a ensinar uma coisa, eu acho que é assim, eu acho. Não, é o que está escrito, é o que Paulo está dizendo, ele está afirmando, ele está provando, ele está dizendo com todas as palavras. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo, para aqueles que creram na obra redentora, na substituição de Cristo naquela cruz. Não há condenação, porque Deus, quem Ele predestinou, Ele salvou.
Quem Deus escolheu desde antes da eternidade já está salvo. Só estamos vivendo isso hoje na carne, mas tudo já está destinado, tudo já está determinado por Deus. Inclusive coisas boas e coisas muito ruins, porque tudo que acontece coopera para o nosso bem, que é o quê? Sermos transformados à imagem de Cristo. Quem vai intentar acusação contra um filho de Deus? Quem vai intentar acusação? Quem é que vai chegar lá pro meu pai e dizer: a tua filha é uma pecadora, merece o inferno? Deus vai... Ah, mas não é porque Deus é injusto, hein? Não é que Deus está passando a mão no filho, como a gente vê por aí. Os filhos são bandidos, os filhos aprontam, e daí aquele pai que vai lá e mima o filho e diz: ai, não, pobrezinho, não, o meu filho não é assim. Não, Deus não é assim, Deus não é injusto. Não é nesse sentido, não. Mas quem é que pagou no nosso lugar? Cristo. Não foi o que Paulo falou aqui, não. Quem vai intentar acusação contra a gente? Deus nos justifica. E quem vai nos acusar? Cristo morreu por mim. Não é que Deus passa a mão e Deus é um pai injusto. Ah, o diabo vai lá e me acusa e fala: sai daqui, Satanás, tu não pode acusar o meu filho e eu sou uma pecadora. Não. Eu já criei em Cristo. Eu já assumi a justiça dele. Ele já pagou por mim. Não existe injustiça aqui. Eu me agarrei nele pela fé. Não, eu creio, ele fez isso por mim. Eu quero essa justiça dele, essa santidade dele. Pois é, por isso que ninguém pode me acusar. Porque eu tenho tudo isso que ele me deu de graça. Então Deus não é injusto quando passa supostamente a mão na minha cabeça. Não, Cristo já pagou no meu lugar. E eu criei nisso. Por isso que a salvação é pela fé. E lembrando que essa fé não é obras. Nossa, foi a de Cristo. Então, meus amores, eu já falei demais, né? Se deixar eu fico que falo. Uma coisa vai puxando a outra. E não tem coisa mais gloriosa do que de falar de Jesus e dessa salvação e dessa certeza das provas do amor de Deus para alguns filhos. Eu tô falando aqui do que Deus fez por mim, do que Cristo fez por mim, do que eu agora sou. Eu fico imaginando Deus já me vendo lá, uma lininha toda Jesusinha, uma lininha toda igualzinha a Jesus, perfeita, reinando com Ele, com a minha coroinha, com a autoridade dele para governar sobre as nações junto com Cristo. Já pensou? Tudo isso eu já sou, tudo isso já aconteceu. Na mente, no plano de Deus, simplesmente agora está sendo levado a cabo. É tipo a revelação do Apocalipse, ou de Daniel, né? Que Daniel viu a estátua de Nabucodonosor, que seriam os impérios. Daniel viu 600 anos antes de Cristo. E depois começou os impérios acontecendo. Então foi se concretizando. A gente está no último império, no Império Romano, né? Religiosamente falando. Então, mesma coisa, João quando viu o Apocalipse, né, as revelações, o anticristo, a marca da besta, tudo isso foi profetizado e vai ainda acontecer. A Bíblia fala aqui que Deus já me glorificou. Eu já estou sentadinha num trono do lado de Cristo. Já tô lá. Eu já estou lá. Eu já estou assentada, como Paulo fala, não me lembro agora onde, que nós já estamos assentados em hostes celestiais ao lado de Cristo. Nós já estamos lá. Só estamos consumando isso com a nossa vida agora aqui até chegar a esse momento espiritualmente falando. Mas nós já estamos lá. Pergunta, quem é que pode me tirar de lá? Ninguém. E a gente vai seguir falando sobre isso. Meus amores, eu oro para que o Espírito Santo convença vocês dessa gloriosa e magnífica verdade de que um filho de Deus jamais pode perder a salvação. A gente se vê e até a próxima.